Olá! Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Muito prazer, eu sou a Fernanda, gestora de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, onde a gente fala sobre vida pessoal, profissional, mundo de trabalho. É um prazer te ter aqui. E aí, vamos para o novo episódio? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre aquela frase clássica que eu tenho certeza que você já ouviu por aí. Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. E aí, já ouviu essa frase? Aposto que sim. É uma frase realmente muito famosa, antiga também, bonita, poética, mas também é preciso ter cuidado para interpretar o pé da letra. E hoje eu quero desconstruir esse mito junto com você e refletir sobre os lados bons e os riscos de acreditar cegamente nessa ideia. E você, acredita nisso, que de fato, se você trabalhar com o que você ama, nunca mais vai precisar trabalhar na vida? Quero te ajudar a pensar por uma outra perspectiva em como você pode encontrar sentido no trabalho, mas também sem precisar cair em ilusões. Primeiro de tudo, por que será que essa frase faz então tanto sucesso? Parece que a gente vive, caminha, buscando encontrar um ambiente onde não tenha problema, que seja totalmente equilibrado, que a gente seja feliz, que dê dinheiro no bolso. São N coisas, mas que muito mais parece ir rumo à perfeição do que aquilo que verdadeiramente é, que é a vida, que tem altos, baixos e tantos momentos, instáveis. Mas essa frase, ela toca em algo que todos nós desejamos, que é então viver de forma leve, sem sentir o peso do trabalho, o peso da segunda-feira. Mas a promessa que esconde por trás dela é que se você amar o que você faz, nunca vai sentir o peso do esforço, não vai se cansar, não vai se frustrar e parece que nas entrelinhas os dias vão ser leves e sempre felizes. Mas é aí que tem um ponto muito importante. Porque até aquilo que a gente ama exige esforço, renúncias, disciplina, entrega, paciência e, muitas vezes aquilo que a gente mais ama também é o que mais nos desafia. Então, por isso que às vezes a gente cai no mito de nunca mais trabalhar na vida se a gente fizer aquilo que a gente ama. Os dias são leves, a vida então não terá mais problemas nem dor de cabeça. E toda segunda-feira, 8 da manhã, vai ser dia de dar risada e de comemorar mais uma semana começando. Mas ei, não é bem assim, tá? E tem muita gente, inclusive, se questionando se gosta ou não do seu trabalho, porque acha que poderia ser mais feliz do que já é, ou que não é tão feliz assim, ou que poderia ser de uma outra perspectiva. Tá, mas vamos pensar junto. Se eu trabalho com o que eu amo, isso significa que todos os meus dias vão ser perfeitos? A resposta é não. Mesmo o trabalho mais apaixonante vai envolver tarefas chatas, momentos de burocracia, pressão, cobrança, prazo. É como se você visse um artista que ama pintar, mas ainda tem que lidar com o cliente, tem que responder e-mail, tem que responder WhatsApp, tem que lidar com contabilidade. Um professor que ama ensinar, mas tem que corrigir prova, tem que preencher planilha, tem que enfrentar as burocracias escolares. E eu, como de RH, que também amo pessoas e outras pessoas também que são de recursos humanos, mas que também precisam muitas vezes tomar decisões difíceis, seja lidar com demissões, com conflitos, com cobranças de resultado, prazos e tudo mais. Então, de fato, amar o que você faz não elimina o trabalho. O trabalho, ele continua existindo, só que com uma camada mais de propósito. Mas não quer dizer que você
você não vai ter desafio, que um dia pode ser mais difícil do que o outro, mas que ainda assim pode também existir a felicidade. Claro, precisamos falar na felicidade em meio ao trabalho, ela pode existir e isso também é fantástico, né? E outro ponto também é que a vida ela tende a ser mais leve quando você entende que às vezes o seu máximo naquele dia é tudo que você tem, seja 50% da sua energia aquele dia, mas que você se esforça para entregar o seu melhor. No outro dia vai ser 80%, no outro dia 110% e assim por diante. Somos seres humanos e os nossos dias são diferentes. O nosso humor, como a gente se sente, a nossa energia. Então, olha, agora que você entendeu que não é porque a frase ela é muito idealizada, que ela também está completamente errada, porque tem um lado positivo de trabalhar com o propósito. Trabalhar com o que você ama pode sim trazer mais satisfação, mais energia, mais motivação, te dar mais prazer nos dias ali que você está realizando as suas tarefas, mas é importante também entender que amar o que você faz não vai eliminar o esforço, que amar o que você faz não vai eliminar os dias ruins, que amar o que você faz não vai eliminar o fato de que sim, ainda estamos falando de trabalho, que envolve compromisso, que envolve responsabilidade. E o ponto é, quando você trabalha alinhado ao que você gosta, aos seus valores, aquilo que você acredita, às habilidades que você tem, esse peso, ele tende a diminuir. E aí esse esforço, por mais que exista, se torna mais prazeroso. E aí você vai trabalhando sentindo que vale a pena. Isso que é fantástico. E é preciso que você reflita como o trabalho está sendo na sua vida. Se está sendo algo pesado, se está sendo algo que você consegue desfrutar, que você curte, mas entende que também tem dias difíceis, ou não, que você tem vontade de realizar uma transição de carreira. Então vai pensando aí enquanto a gente segue com a nossa conversa. Quando a gente acredita demais nessa frase, a gente pode cair em algumas armadilhas, como por exemplo, a culpa. Se você acha, eu não tô amando o meu trabalho todos os dias, será que tem algo errado comigo? Será que eu escolhi errado? Isso vai gerando uma frustração e uma sensação de culpa. Então, pensa bem se realmente é isso mesmo ou se é você que está achando que todos os dias precisam ser perfeitos, porque na verdade eles não serão. Outro ponto que é uma armadilha também é a armadilha de que você vai se explorando muito mais sem estabelecer limites. Por quê? Muitas vezes, quando você ama o que você faz, você acaba acreditando que precisa entregar muito mais do que deveria. E é muito bom mesmo se surpreender a si mesmo, seus clientes, sua empresa, seus parceiros. Mas cuidado, quantas pessoas que acabam trabalhando além da conta e vão se afastando de terem equilíbrio porque pensam, se eu amo o que eu faço, então não tem problema, me dá mais trabalho, me dá trabalho no final de semana, vou trabalhar até a noite. E numa dessa acabam entrando em burnout. Se você quer saber também mais sobre essa pauta de burnout, no episódio anterior a gente falou sobre burnout e rust out, que são temas muito importantes e que envolvem seja o excesso de trabalho, onde a gente não consegue estabelecer as pausas, seja o tédio envolvendo o trabalho. E uma terceira armadilha que pode ocorrer é a confusão entre a sua identidade, quem você é, com a sua profissão. Até porque em alguns momentos a gente vai colocando tanto amor, toda a identidade no trabalho, que e se eu me perder desse trabalho? E se eu for demitido? Eu vou perder quem eu sou. E isso pode ser devastador. Então, cuidado, o quanto você entrelaça quem você é com o nome que está no seu crachá do seu cargo. É preciso redefinir a sua relação com o trabalho e entender então qual que é a alternativa mais saudável. Qual que é a alternativa que você pode ter, que pode ser mais saudável para você entender qual é o lugar do trabalho na sua vida. E existem outras áreas que também merecem atenção, seja a sua área familiar, seus relacionamentos, a sua saúde, tudo como você se sente, como é o seu dia a dia, os seus outros sonhos, suas aspirações. Então, redefina qual é a relação com o trabalho, entenda qual é então a alternativa mais saudável
E aí é preciso que você reflita, entender que o equilíbrio ele é essencial. O trabalho ele pode ser a fonte de realização, mas anotem isso, não deve ser sua única fonte de felicidade. Existem outras áreas que você também merece dar atenção. E também aprenda a lidar com o que você também não ama, porque o trabalho ele tem seus desafios. Todo trabalho tem partes boas e partes chatas, então o segredo vai ser aprender a ressignificar todas essas partes. E para essa semana eu quero te propor um exercício prático. Pensa aí em 10 minutos da sua semana, e pode ser hoje, inclusive, um momento tranquilo. Pegue um papel, pegue uma caneta e divida essa página em 2 colunas. Na primeira coluna, você escreve o que você ama no seu trabalho hoje. Na segunda coluna, você vai escrever o que você não gosta ou que não te motiva tanto no seu trabalho hoje. E aí reflita sobre essas perguntas e sobre essas respostas. O que você pode potencializar daquilo que você ama, fortalecer, tornar mais potente? E o que você pode ressignificar daquilo que você não gosta? Como pode tornar isso mais leve? E aí ainda pensa, o que você precisa negociar ou delegar ou até mudar de ambiente para ter mais equilíbrio, mais satisfação, mais prazer e mais felicidade envolvendo o seu âmbito de trabalho. E aí na página de trás, você escreve então quem é você além do trabalho. Coloque pelo menos 5 papéis que você exerce fora da profissão. Pode ser o seu papel como filha, como amiga, como parceira, alguém que ama ler, que gosta de cozinhar, viajar, fazer trilha, praticar esportes. Mas reconheça ao escrever a sua multiplicidade, tudo o que você é, além do cargo que ocupa. Ao final da folha, assine o seu nome, para você lembrar que você é muito mais do que o seu cargo, que você é aquele nome que está escrito e todas as histórias que envolvem ele. Você é muito, muito mais. E aí, durante a semana, volte nesse exercício algumas vezes e observe se o seu olhar está mudando. Até porque o objetivo é simples, mas também é poderoso, que é te lembrar que você é muito maior que o seu trabalho e que mesmo nas partes mais difíceis da carreira, existe a possibilidade de você ressignificar e encontrar sentido, dando novas oportunidades para si mesmo e entendendo que existem outras áreas que também merecem a sua atenção, o seu cuidado, a sua dedicação, o seu tempo e o seu amor. E aí, voltando à frase inicial, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida, a verdade é que, mesmo amando, você ainda vai precisar trabalhar. Vai ter dias difíceis, tarefas desafiadoras, momentos de dúvida onde você vai se questionar, mas a diferença é que quando há propósito e alinhamento e equilíbrio, o trabalho ele deixa de ser só obrigação e passa a ser fonte de realização. Então, celebre também momentos além do trabalho. Tenha momentos de descanso, de pausas com as pessoas que você ama e até mesmo sozinho, seja em meio à natureza, seja em momentos dentro da sua casa. Ame o que você faz, mas não caia na ilusão de que isso vai eliminar o esforço. O que muda não vai ser a ausência do trabalho em si, mas a forma como você se conecta a ele e o quanto de energia você deposita apenas nele. Então pensa, como é que você pode fazer diferente a partir daqui, sendo mais respeitoso com você mesmo, com a sua jornada e com todas as outras áreas que existem além do trabalho aí dentro da sua vida. E aí, fez sentido para você? Se esse episódio fez sentido para você, então compartilha com alguém que você acha que está nessa ilusão de trabalho com o que ama e que também pode se beneficiar dessa reflexão. E me acompanha também lá no Instagram para que a gente possa trocar e conversar, @fernandesteven.rh, onde lá eu vou continuar a nossa conversa sobre carreira, sobre desenvolvimento, mercado de trabalho. E obrigada por estar mais uma vez aqui no Pode Mais Carreira, que tem episódio novo toda segunda-feira. Tenha uma ótima semana, até a próxima segunda, nos vemos em breve. Grande abraço e até lá!